quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero começar hoje falando sobre um cara, né? Eu até dei um nome assim a essa série de reflexão que eu quero ter com você, inspirado, né, num pastor também que nós ouvimos pregar, ensinar, e a inspiração do tema geral foi o cara e o corona, né? Por que essa temática assim, o cara e o corona? Porque eu quero falar de um cara, de fato, que viveu um isolamento, de um camarada que viveu uma realidade que não tinha a ver com enfermidade, tinha a ver com uma prisão por conta do que ele pregava, que é o apóstolo Paulo. E o que ele aconselha diante de um isolamento que ele estava vivendo. E a partir daí a gente trazer lições para nós e aprendermos um pouco com o apóstolo Paulo. Então por isso essa ideia do o cara, o apóstolo Paulo, e o corona, que é o que nós estamos enfrentando aqui. E hoje eu quero começar falando sobre se há propósito no sofrimento. Porque nós continuamos hoje, na maioria das vezes, de fato, olhando para uma situação como essa e ficamos a nos perguntar, não é? Tem propósito? Essa, na verdade, inclusive, é uma pergunta milenar, tá? O pastor Adriano não vai aqui tentar, em momento algum, tentar responder isso. Isso desde sempre, desde os filósofos gregos, que já se fica nessa pergunta sobre sofrimento. Qual o propósito do sofrimento? O problema do sofrimento? E por que se Deus é bom e existe o mal? E aí essa pergunta ela é milenar, então não sou eu que vou respondê-la, mas a gente vai encontrar em Paulo algumas coisas que podem nos trazer algum consolo, alguma certeza e confiança e nos fazer sair de algumas coisas que nós temos ouvido aí hoje muito, principalmente num momento como esse. Então eu queria que você abrisse comigo, carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero ler 3 versos soltos aqui nessa epístola. Filipenses capítulo 1, versículo 6, e depois você vai para o capítulo 4, e eu quero ler o verso 4, e depois o verso 12 e o verso 13. Então Filipenses capítulo 1, eu creio que todos vocês estejam em casa, né? Talvez pode até ser que alguém esteja voltando de trabalho, porque tem muita gente que ainda está trabalhando, mesmo diante desse isolamento, mas se você tiver condição, abra aí ou acesse de alguma forma, se não, ouça. Diz assim, capítulo 1, verso 6. Estou persuadido de que quem começou em vós a boa obra aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Bem-vindo aí, meu querido pastor Roberto. Deus abençoe. Capítulo 4, verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí você vai para o verso 12 do capítulo 4, quando Paulo está dizendo: sei viver em escassez e sei viver em abundância. Em tudo e por tudo aprendi o segredo, tanto a estar saciado como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Por que nós entendemos que poderíamos falar sobre essa pergunta, se o sofrimento tem propósito, ou há propósito no sofrimento, e pegar a vida de Paulo, ou esse grande apóstolo, esse grande personagem do Evangelho? A meu ver, na minha ótica, depois de Cristo, é claro, o único humano que melhor encarnou o Evangelho, que melhor vivenciou o Evangelho, que melhor externou o Evangelho e que também melhor compreendeu e pregou o Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Por isso, quando se olha para o apóstolo Paulo, quando se lê, quando se estuda, quando se interpreta corretamente o que ele ensinou, a gente começa a entender de maneira mais equilibrada o Evangelho, a vida, as coisas da vida. E aí,
como eu disse, é um tema geral dessa sequência de reflexões que eu quero ter com você nas terças-feiras, dentro desse momento que estamos vivendo, tem como ideia isso aí. Essa ideia não é original minha, essa ideia, ouvindo de um outro pregador, de um outro pastor, o tema O Cara e o Corona, né? Porque esse pastor também disse que, olhando o face de uma pessoa, de uma menina, ela tinha escrito em espanhol, La Cara, La Corona. E aí ele teve essa inspiração de falar alguma coisa a respeito de Paulo e do apóstolo Paulo e também do momento que estamos vivenciando. E eu tomei esse tema para a gente começar a refletir um pouco do que Paulo pode ter nos ensinado. E a epístola aos Filipenses, só para você entender, é uma epístola em que Paulo está preso, é chamada epístola da prisão. Então, uma das epístolas que Paulo escreve dentro da prisão é a epístola aos Filipenses. E é muito interessante você perceber o capítulo 4, verso 4, especificamente quando ele fala de alegria, quando ele fala de regozijo. Ele diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo regozijai-vos. Então, uma coisa que nos chama muita atenção. E eu quero poder aprender um pouco com Paulo. Todavia, eu quero começar com esse subtema aqui. O sofrimento tem um propósito? Porque essa é a grande pergunta que há séculos se faz. Essa é a grande pergunta que a gente fica: meu Deus, por que sofrimento? Sofrimento tem propósito? Não tem propósito? Só que antes de ver o que Paulo nos ensina, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Bom, primeiro delas é que certa feita, alguém conversando sobre esse assunto, hoje em dia você está vendo aí lives todos os dias. Eu, por exemplo, tenho feito lives constantemente. Segunda-feira é para seminário, aqui é terça para as nossas igrejas. Aí quando chega quinta e sexta, seminário de novo, sábado, então a maioria estão fazendo quase todos os dias. E aí duas pessoas estavam falando exatamente sobre sofrimento. E aí alguém fez a seguinte colocação: o problema maior não é você sofrer, mas o problema maior é você sofrer sem sentido. Bom, se a gente entender que a pessoa que fez essa declaração, ela estivesse entendendo que existe gente aí sofrendo sem nenhuma razão, sem nenhuma motivação, sem nada que pudesse dizer assim, alguém que está sofrendo à toa, alguém que poderia evitar aquele sofrimento, a frase tem sentido, ok? Porque existem certos sofrimentos na vida que nós que buscamos, é que nós que provocamos, é que nós que fazemos eles surgirem. Existem males na vida que tem a ver com a gente, não tem a ver com mais nada. Deus não tem nada a ver, o diabo não tem nada a ver, e enfim, ok? Elda está aí junto com o Jorge também. Deus abençoe, meus santos. Então é só para você entender isso. Mas aí, em cima de uma frase dessa, o problema maior não é sofrer, mas sofrer sem sentido, é que alguém pode perguntar assim: ué, nós precisamos criar um sentido para o nosso sofrimento? Que aí é uma pergunta que ela também pode te levar para o outro lado. Ou seja, se você está sofrendo, qual é o motivo? Aí de repente você tem que achar um motivo. Seríamos nós que teríamos que dar motivo ao sofrimento? Um certo teólogo chamado Max Scheler, ele chega a dizer no seu livro que um aspecto essencial dos ensinamentos e diretrizes dos grandes pensadores religiosos e filosóficos é justamente o significado da dor e do sofrimento. Então esse teólogo ele diz que todos os filósofos da vida, isso desde o Novo Testamento, da Grécia do Novo Testamento, todos os religiosos da história, aí é só ler isso tudo, eles quando estão falando sobre esse tema, o aspecto essencial dos sofrimentos e das diretrizes que esses camaradas têm é exatamente tentar achar um significado da dor e um significado do sofrimento. E é isso, irmãos, que é o nosso grande problema, até hoje. Por isso nós ouvimos de nossos púlpitos tanta baboseira, nós ouvimos de tantos pregadores aí tanta baboseira, nós lemos escritos em livros aí tanta baboseira, que é de gente que até hoje está buscando um significado para a dor, um significado para o sofrimento, um sentido da coisa, porque na maioria das vezes o sofrimento é alguma coisa que vem com um grande ponto de interrogação do tipo assim, não sei. E a gente muitas vezes não tem de fato como dar uma resposta muito objetiva. Aí tem um pastor presbiteriano americano chamado Timothy Keller,
muito interessante algumas coisas que esse pastor escreve, lê. Em um dos seus livros que ele está tratando desse assunto, ele fala de caminhando com Deus em meio à dor, né, e em meio ao sofrimento. Ele cita um antropólogo cultural chamado Richard, e ele vai falando sobre coisas que eu queria aqui compartilhar com você, porque tem a ver com o nosso dia a dia. Esse pastor Timothy Keller, ele vai falar que quando se fala de sofrimento, e se sofrimento tem um propósito, e a gente vai perceber biblicamente que tem, tá? Ó, Deus é um Deus de propósito. Deus não é um Deus de planos, Deus é um Deus de propósito. Não há nada que não seja debaixo de propósitos divinos. Rapidamente, só para você já ficar assim mais tranquilo naquilo que nós vamos aqui debruçar, abre comigo aí rapidinho o livro de Jó, no capítulo 42, que é um dos textos que me mostram um Deus de propósito. Então, o nosso Deus não é um Deus que está assim, sei lá, ficou surpreendido, bateu na testa, e agora estou perdido, chama os anjos para um conselho. Não, não, esse não é o nosso Deus. Pode ser qualquer um outro por aí, não é o nosso. É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? Significa que quando o homem peca, Deus não está surpreendido. Deus é o Deus que não tem surpresa nenhuma. Muitos besteiros da vida que você faz, que eu faço, que nós fazemos, você acha que Deus ficou assim, Adriano vacilou, e não, Deus sabe de todas as coisas. Deus é Deus. Nós é que não o compreendemos. Olha o que esse texto diz, que é Jó 42, versículo 2. Olha como está escrito nessa versão que eu estou lendo aqui. Ó. Eu sei que tudo podes, e que nenhum de teus propósitos, olha o plural, pode ser impedido. Então Deus é um Deus de propósitos. Então, a gente vai chegar lá. Mas só para você já entender, sofrimento tem propósito? Se a gente entender as escrituras, a gente vai encontrar propósito, até para o momento da dor da vida. Mas a gente precisa entender outras coisas. Então esse pastor, Timothy Keller, citando um grande antropólogo, ele diz que quando a gente fala de sofrimento, a gente pensa na cultura tradicional. Existe uma cultura tradicional no nosso meio, que é uma cultura mais oriental do que ocidental, que tem uma maneira diferente de pensar a vida. E eles chegam a dar algumas respostas, 4 respostas que você vai encontrar aí em culturas tradicionais, que vão tentar responder quais seriam os propósitos, as razões e os propósitos do sofrimento. Porque essas são as 2 grandes perguntas. Qual é a causa do sofrimento e qual o propósito final do sofrimento? Mas aí esse pastor também, ele vai dizer que não é só a cultura tradicional ou culturas tradicionais que tentam responder sobre o sofrimento, mas existe a cultura secular. Normalmente nós estamos, Brasil, América Latina, está muito dentro das culturas seculares, que tem muito a ver com o homem está no centro de todas as coisas, o homem é o centro, é muito humanista, tentam responder um pouco sobre o sofrimento. Então vamos lá, só para poder você entender um pouco. Vamos lá, a primeira coisa que essa cultura tradicional diz é que a causa do sofrimento é um erro. Essa cultura ela diz que o sofrimento é consequência de erros que você cometeu no passado. Qual é o grande problema dessa maneira de enxergar o sofrimento? Se você olhar para o sofrimento e dizer que é só uma questão, é que você hoje tem, por exemplo, muitas teologias pregadas em igrejas dizendo que se você hoje está tendo um problema é maldição hereditária. Maldição hereditária por quê? Foram erros do passado. Ou então começa a dizer que você está em pecado. Está desempregado? Está em pecado. Coronavírus te pegou? Está em pecado. Ou então é erro. A gente começa a dizer, e eu já vi muita gente dizendo que isso está acontecendo no Brasil, no mundo, porque é erro. É fruto do nosso erro. Algum erro cometido no passado, que a gente está sofrendo agora. E aí vai pegando, inclusive, alguns versículos bíblicos isolados, e isso pode ser meio complicado. Essa visão que diz que o problema do coronavírus e de outras coisas mais é um problema de erro, portanto eu sofri e estou sofrendo como consequência de erros cometidos no passado, então automaticamente essa visão ela vai dizer o seguinte, que qual o propósito? O propósito é que a gente se arrependa, já que a causa é o erro. Qual o propósito? Arrependimento e mudança radical. Então eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar radicalmente.
tá? Para que eu não viva numa situação como essa, ok? Bom, segundo, eles dizem que a cultura tradicional diz que o problema do pecado é desejo. São desejos que não são realizados. O problema do sofrimento, né? São desejos que não foram realizados. Diz que, tipo, eu desejo ser rico, não consigo, desejo viajar sei lá para onde, não consigo, desejo fazer muitas coisas na vida. Aí eu não consigo realizar isso. Então isso, consequentemente, é um sofrimento. Inclusive, a solução que se dá para isso é o seguinte: qual a solução? Qual o propósito do sofrimento? Já que ele é consequência de desejos não realizados. É que você tenha consciência de que muitos desejos são ilusões, coisas assim, irrealizáveis. Não é? Tipo assim, eu desejo pular do 25º andar de um prédio e cair em pé igual um gato. Isso aí é uma ilusão. E a gente se esvaziar disso. Quer ver uma religião que entra por esse caminho? O budismo. O budismo, ele diz que todos os desejos da nossa alma, todos os desejos do nosso coração, eles são desejos que a gente tem que se esvaziar, porque na maioria deles são desejos que nos trazem sofrimento. Então, o budismo, ele tenta ensinar que a gente precisa se esvaziar dos nossos desejos, porque eles só causam sofrimento. Bom, aí tem um terceiro momento, que isso aqui é muito sério. A gente ouve muito de púlpitos de igrejas por aí. Vamos falar de nossas igrejas para a gente não ficar falando mal dos outros. A cultura tradicional, né, não oriental, não ocidental, ela diz que uma outra razão para o nosso sofrimento chama-se decreto. O que é isso? Essa visão que vem lá dos pagãos gregos, por exemplo, dos pagãos romanos, isso lá no Novo Testamento, é que eles entendem que tem dia que os deuses resolvem mandar fogo na terra, resolvem inundar a terra, resolvem mandar uma peste. Tipo assim, Deus amanheceu e está de mau humor e, sei lá, resolveu pegar uma flecha e lá de cima ele vê o primeiro que passou e pronto, acabou, matei, já estou melhor, né? E volta para sentar no trono. Essa visão, ela diz que o sofrimento é consequência de decisões que os deuses têm, ou que o destino tem. Eu já vi pessoas pregando de púlpito dizendo que morreu, né? É o destino, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, há frases que a gente não deve dizer diante da dor. Exemplo, você está num funeral de uma pessoa querida. Aí você, para confortar o ente querido que ficou, você fica dizendo, né? Foi a vontade de Deus, né? Deus quis assim, né? Olha, essas frases, elas podem deixar você... Deus não fica em apuros. Mas você pode estar trazendo uma ideia errada de Deus. Porque, claro, evidente, Deus é soberano. Claro, evidente, Deus não interviu naquela história. Claro, evidente que Deus não providenciou a cura e o livramento. A coisa natural da vida aconteceu e Deus não houve intervenção nenhuma. Mas, quando você diz foi a vontade de Deus, isso fica dando a entender de que Deus lá de cima resolveu assim, não, hoje eu vou escolher quem vai morrer. Hoje eu vou matar alguém. Hoje alguém vai morrer de uma enfermidade aí. Principalmente quando é um tipo de morte por violência ou por acidente. Que é aquele tipo de morte de fato que não se esperaria de modo algum. Um acidente de automóvel, uma explosão, caiu sei lá de que altura, bateu com a cabeça, morreu fatalmente, um infarto que veio de repente, não é? Bala perdida. Então, ainda mais esse tipo de morte, quando você diz foi a vontade de Deus, como fica a situação? Aí, essa posição de dizer que a causa do sofrimento é um decreto, porque seria que Deus resolveu, né, tomar a decisão de fazer o homem sofrer, qual seria a forma de se... qual seria o propósito desse sofrimento? Seria o propósito de você perseverar, né, perseverar numa fé, perseverar numa direção na vida, e ter uma resignação heróica, né? Porque já que é decreto de Deus, o que você pode fazer? Persevera e luta aí. Por isso que você tem muitos filmes aí até interessantes, séries interessantes. Tem uma série aí que muitos jovens gostam de assistir, né, chamados Vikings, né? Os Vikings é uma série que ela trata exatamente disso, de um Deus que levanta e quer mandar flecha na cabeça de alguém, e o que o homem tem que fazer?
Qual o propósito desse sofrimento? É que o cara seja perseverante e vá resignando heroicamente para lutar contra essa divindade aí, para ver se consegue vencer essa divindade no final das contas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque no meio evangélico tem gente dizendo que Deus está decretando, Deus é um Deus de juízo, sim, Deus é um Deus de verdade, mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz e como a Bíblia diz, porque tem gente de púlpitos dizendo que Deus está matando adoidado, que Deus está fazendo, acontecendo, vou te matar, e isso é um pouco perigoso. A quarta coisa que essa linha filosófica, teológica, tradicional diz, é que a razão do sofrimento é uma batalha espiritual. Eles entendem que o sofrimento é uma consequência de uma luta entre o bem e o mal que sempre existiu. Essa luta do bem e o mal, essa luta do bem e o mal, essa luta do bem e o mal. Qual é o grande problema que a gente precisa prestar atenção nessa posição? Sim, a gente sabe que o mal e o bem estão aí lutando. Só que a gente precisa tomar cuidado porque fica uma ideia de que o mal ele é tão poderoso quanto o bem. Fica essa ideia de que Satanás é tão poderoso quanto Deus. Fica-se a ideia de que o reino das trevas é tão poderoso quanto o reino da luz. E que você está no meio dessa batalha aí. E olha qual é a solução. Que se vocês provavelmente, né, todo mundo já ouviu falar dessa série de filmes chamada Star Wars. Já está no 9º episódio aquilo já. Eu não consegui assistir aquilo não, mas eu sei porque a gente, né, sabe o nome desses filmes aí. O Star Wars é um dos filmes que passam por aí, e que a turma gosta, a juventude gosta, isso já está no 10ª edição, esse negócio aí, episódio, né, série, sei lá, que ela exatamente trata isso. É um filme legal de se ver, com aqueles camaradas intergalácticos lutando e tal, é isso aí, a ideia passa assim, de que a vida humana, olha só, imagine, a vida humana é de um grupo, que somos nós, que estamos aqui no meio, mas a gente está numa grande batalha espiritual. Do lado direito está o bem, do lado esquerdo está o mal. E eles estão numa peleja danada, o bicho está pegando, e eu e você estamos aqui no meio. Então quem entende que a batalha Mas Silvana, Deus abençoe, chegando aí. Quem entende que a batalha, que o sofrimento ele é resultado de uma batalha espiritual, porque tanto o bem quanto o mal estão trabalhando e lutando constantemente, e eu e você estamos no meio, qual o propósito desse sofrimento? O propósito desse sofrimento é você escolher o lado certo que você tem que ficar, que nesse caso seria o lado do bem, e lutar contra o mal até que a morte nos separe. Esse é o grande problema dessa visão, porque ela, quando restringe o sofrimento ao fato de que sofrimento é batalha espiritual, portanto, consequência de que a gente está numa batalha espiritual constante, a gente inclusive encontra certas heresias que já foram pregadas de púlpitos de igreja sobre batalha espiritual, que vai pegando Efésios capítulo 6, outros textos mais, e começa a fazer com que tudo na nossa vida seja uma batalha espiritual. Aí olha só, como é que eu preciso ter uma visão equilibrada. Minha geladeira queimou, foi o diabo. Tropecei, foi o diabo. Meu carro pifou, foi o diabo. A porta se abriu, foi Deus. Consegui um emprego, foi vitória do Senhor. Estou com saúde, é Deus comigo batalhando. Fiquei enfermo, é seta do maligno. Aí eu começo a entender tudo na vida apenas como ou é a origem do mal ou é a origem do bem. Aí olha só o que acontece. Eu não me estudo, não aprendo nenhuma profissão, não me preparo para nada na vida. Que emprego que eu vou ter, gente? Nenhum. Aí, eu lá na frente tenho que fazer um currículo, porque eu estou querendo ser um diretor de uma multinacional, não vou chegar lá nunca, eu não tenho conhecimento de nada, eu não estudei, não me preparei. Aí quando eu mando o currículo, meu currículo volta, o que eu vou dizer? Foi o diabo. Foi o diabo, foi Satanás, o inimigo está furioso, uma ora por mim, jejua por mim, e etc e tal. Então quando eu olho o sofrimento, dor, problema na vida, eu não posso dizer que todo sofrimento ele é exclusivamente uma batalha espiritual, porque senão eu só vou conseguir enxergar a vida como se ou eu estou do lado do bem ou estou do lado do mal, e tudo que acontece na vida é um resultado ou da ação do mal ou da ação do bem. E não é assim exatamente. Porque aí o lado humano fica excluído da história. Então você não se responsabiliza por nada, e aí tudo de ruim é o diabo.
e de bom é Deus. Mas e você? Onde é que fica você na história? Então é muito importante entender isso. Daí, irmãos, quando a gente olha para esse tema, né, o sofrimento tem um propósito, ou tem um propósito de sofrimento, a cultura tradicional ela dá essas 4 respostas. Ela diz que é um erro, sofrimento é causado pelo erro passado. Aí qual é o propósito? É você se arrepender e mudar moralmente a sua vida. Aí ela vem também responde, não, o sofrimento tem como causa desejo não realizado. Você deseja um monte de coisa, não realiza, e aí então você vive sofrendo. Qual é a solução? A solução é você ter uma consciência da ilusão, sai do mundo fantasmagórico e esvazie-se de todo o desejo, fica uma alma mais limpa que você não sofre mais. Negue todo o desejo, negue todo o sentido, negue todo o sentimento, negue as emoções e está tudo certo. Terceira coisa que a cultura tradicional vai dizer, como razão do sofrimento, é que sofrimento é um decreto. A gente só sofre porque Deus um dia levanta mal-humorado e manda raio na cabeça de quem Ele quer, manda uma flecha para quem Ele quer acertar o primeiro, e é isso aí mesmo. E aí que o propósito é você perseverar contra essa, né, coisa divina, e aí você resigna-se heroicamente para a coisa prosseguir. E por último, ela vem dizendo que a razão do sofrimento é uma batalha. A gente está constantemente numa batalha espiritual, que a gente precisa entender biblicamente como é que funciona a batalha espiritual. Para que eu não venha ter essa visão de que tudo de bom na vida, que inclusive nós ainda não sabemos o que é bom e o que é mal, né? É um outro detalhe, a gente pode trazer isso depois. E aí a gente entende que a gente está no meio do campo e de um lado está o mal, do outro lado está o bem, e a gente está nessa batalha e a gente tem que decidir, para não morrer assim de bobeira no campo da batalha, do lado certo que a gente tem que ficar e lutar até que a morte nos separe. Então, só que eu queria acrescentar dessas 4 que a cultura tradicional diz e que eu encontro muito mais sentido na Bíblia Sagrada. Muito mais sentido na Bíblia Sagrada. Dá uma olhadinha comigo, rapidinho, Romanos capítulo... É um dos textos, tá? Entre tantos. A gente leu Filipenses 1, mas eu quero ler com você. Olha Romanos 8 comigo, rapidamente, e o versículo 28 e o 29. O 29 é onde está o que eu quero falar. O versículo 28 diz assim, ó, Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados conforme seu propósito. Em algumas palavras, em outras Bíblias, versões, decreto. Olha o verso 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, que é o que eu encontro como uma posição mais equilibrada da Escritura. Qual seria, de verdade, o propósito, a causa e ao mesmo tempo qual o propósito do sofrimento? A causa é que nós vivemos num mundo caído. Deixa eu dar um nome mais bonitinho, sistema instável. Esse seria o propósito. Sabe por quê? Porque o sistema instável, ele vai pegar esses 4 pontos que eu acabei de falar para vocês, erro, desejo, decreto, batalha. E muitas vezes esse nosso sofrimento é por causa de erro, sim. Não é sempre, não é todo. Muitas vezes o nosso sofrimento é por causa de um desejo, mas nem sempre, nem todo. Às vezes o nosso sofrimento também é por causa de uma ação de juízo de Deus. Tá? É só você lembrar dos 70 anos de cativeiro de Israel. Mas não é sempre e não é todo. E nós realmente estamos numa batalha espiritual no que tange assim. A Bíblia diz que existe o reino das trevas, existe o reino da luz. E Efésios capítulo 6 diz que a gente tem que estar armado com a armadura do Espírito Santo para uma batalha espiritual. Mas tudo na vida não é uma batalha espiritual. E nem sempre na vida é resultado de batalha espiritual. Daí, a quinta resposta, que é essa que eu encontro com mais equilíbrio, é que a gente vive num sistema instável. Esse sistema instável é o mundo caído. Olha o texto que a gente leu. Esse texto diz
que todas as coisas sempre vão contribuir para o bem, e de todas as coisas tem as coisas ruins. Porque existe um propósito, e qual o propósito? É que eu volte a ter de novo a imagem de Deus restaurada em mim. Então, qual é o grande propósito do sofrimento mais equilibrado que a gente pode encontrar nas Escrituras? O grande problema, melhor, qual é o grande problema do sofrimento que a Escritura diz? É que nós, o ser humano, que foi criado para a glória de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 e 27, se perde no caminho, transgride-se no caminho, se desconstrói no caminho, se desvirtua no caminho, se desvia no caminho. Aí a Bíblia diz, Gênesis 3, 18, que quando o pecado entra, a terra passa a dar cardos e abrolhos. Ou seja, o que originalmente não seria o sofrimento, passa a ter. O que originalmente não estaria torto, passa a estar. O que originalmente não teria nenhuma dessas situações, passa a ter. Aí qual é então o propósito? Deixa eu usar um termo da computação. Reboot, setup. Quando o teu computador dá ruim e que você tenta resolver, o que o cara diz para você? Ó, meu amigo, tem que restaurar o sistema. Aí tem que apagar tudo que você tem de documento, tudo que você tem, não sei o que, apaga tudo e volta ao sistema original. Sabe por quê? Porque alguma coisa no caminho perdeu o sentido do sistema original. Deu para você entender? Então, no sofrimento, ainda que ele possa ser causa de um erro, possa ser causa de um desejo, pode ser causa de uma ação divina, pode ser causa de batalha espiritual, mas o grande problema do sofrimento na história humana é porque nós vivemos num sistema caído. E esse sistema se tornou caído por causa do pecado que entrou. Nós já nascemos pecadores, desde o pecado original como o pecado cometido. E aí o sofrimento ele é consequência de um mundo desequilibrado, não tem para onde você correr. No nosso Brasil agora, inclusive com a pandemia, deve estar na casa dos 13 ou 14 milhões de desempregados. Antes da pandemia acho que estava em 11. Deve estar na casa dos 13 ou 14. Aí você pergunta, tem gente boa de Deus nesse meio? Tem. Tem gente de Deus nesse meio? Tem. Pandemia que morreu, tem gente boa de Deus que foi? Foi. Tem. Sim, não tem para onde correr. Então significa dizer, meu querido, que só tem uma razão maior, que as outras estão acopladas, tá? Tem gente que sofre porque errou, tem gente que sofre porque desejos inalcançáveis, tem gente que sofre porque Deus também está ali tentando fazê-lo chegar. A Bíblia diz, Hebreus 12, 5, que Deus disciplina aquele a quem ama, isso é sofrimento. Batalha espiritual existe, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas só que o sistema instável, o mundo caído, é que encabeça a pirâmide. Pensa na pirâmide, assim, ó, pensa na pirâmide. Então a ponta aqui, ó, da pirâmide é o sistema instável. E aí qual é o propósito do sofrimento? É que para que você, de alguma forma, que não é Deus que tem que ficar provocando o sofrimento acontece por conta desse sistema instável, é que eu e você podemos ter o nosso reboot, nosso setup, voltar à origem. Aí vem a grande pergunta. Eu não tenho condição de sozinho me fazer voltar à origem. Você também não tem condição de sozinho se fazer voltar à origem. Só Deus pode fazer. Mas o sofrimento acaba sendo aproveitado por Deus. Não precisa ter sido criado e não foi criado por Deus, literalmente. Deus não resolveu fazer o homem sofrer. Mas Deus faz com que o sofrimento, que é a única lição mais bem aprendida, o único professor mais bem ouvido, a única matéria que a gente sai aprovado literalmente ou reprovado completamente, a única lição que fica indelével na alma e no coração da gente é a dor e o sofrimento. A gente consegue ouvir melhor pela dor e o sofrimento. Deus então faz disso um instrumento para que a gente, vamos usar esse termo, Deus aproveita-se disso. É por isso que eu li esse texto de Romanos 8, para que a gente retorne à imagem de Deus em nós. O que é salvação, querido? Salvação não é simplesmente deixei de ir para o inferno para ir para o céu. Salvação é a restauração da imagem de Deus em mim. E quando eu realmente estiver parecidinho com Jesus, eu não tenho mais razão de estar aqui. Deixa eu ler um outro texto com você rapidinho. Vai comigo rapidinho aí. Olha, eu não tenho pressa de terminar o assunto, não. Provavelmente
daqui a pouquinho, no máximo uns 10 minutos, que eu vou entrar numa outra live aqui necessária hoje, falando para casais no Instagram, com um amigo, e eu vou depois coloco aí o endereçozinho para você, se quiser também acompanhar lá. Então, na terça que vem a gente prossegue para terminar o assunto, não tem problema não, mas vamos comigo aqui, ó, Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 3 e verso 18. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: e todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo, olha que coisa linda, vamos sendo, aleluia, transformados de glória em glória, na mesma imagem. Qual imagem? A imagem do Senhor, a imagem do Eterno, pela ação do Espírito do Senhor. Isso é salvação. Salvação não é quem deixou de fumar, beber, roubar, cheirar, adulterar. Não, não é isso não. Isso aí budista também não faz. E muitas outras pessoas que têm alguma religião que diz que não deve fazer, também não faz. E, no entanto, não tem nada a ver com salvação. Salvação é você ficar gradativamente parecido com Jesus. Quando o Deus eterno entender que o setup, que o reboot aconteceu na sua vida, aí ó, entendeu? Canta para subir. Não tem mais nenhuma razão de você estar aqui. Então, por isso que quando a gente olha para essa cultura tradicional, ela acaba só cooperando para dizer para a gente que o sistema instável, ele pode, muitas vezes, entender que o erro, o desejo, o decreto e a batalha, ela pode ser a razão do seu problema, tá? Porém, é o sistema instável. Mas a cultura secular, que é a cultura que a gente vive, e eu vou parar aqui, ela te dá uma visão muito humanista. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem visto de púlpito de nossas igrejas gente pregando, e não é isso que o texto bíblico nos ensina. O que a visão humanista ela dá como resposta do propósito do sofrimento? Ela diz que a natureza ela é impessoal. Do tipo assim, a natureza não tem nada a ver contigo não tem nada contra você e nem a favor de você, mas ela é autônoma. Se ela resolver te atropelar no caminho, ela te atropela e ponto final. E aí eles começam então a dizer que a coisa ela fica meio assim perdida, você fica sem ter uma noção da causa do sofrimento, maior pelo menos, e qual o propósito que ele pode trazer para nós, ou que caminho que você pode andar. E você fica muito, sabe, perdido. Há um pastor, e que também é teólogo, e já escreveu vários livros de teologia, a gente quando estuda teologia estuda também o livro desse pastor, chamado Francis Schaeffer. Ele escreveu um livro chamado A Morte da Razão, e ele explica uma coisa muito interessante. Ele diz que a vida, o mundo e a vida, a gente precisa colocar uma linha assim. Em cima dessa linha está a graça de Deus. É o Deus que intervém, é o Deus que opera, e tem muito mistério que a gente não sabe. Tem coisa que Deus intervém e a gente não sabe por quê. Tem coisa que Deus não intervém, a gente não sabe por quê. A gente tem que estar bem e saber disso, tá? Tem gente que na sua e na minha opinião não deveria ter morrido. Tem gente que na sua e na minha opinião não deveria ter ficado enfermo. Tem gente na sua e na minha opinião que deveria ser rico. E tem gente na sua e na minha opinião que já devia ter morrido há muito tempo. A gente tem que falar a verdade. É a chance da gente ser perdoado no caminho, ok? Tem gente que, na nossa opinião, já deveria ter morrido, já deveria, né? Enfim, tá? Tem gente, na nossa opinião, que a gente precisa entender que a gente gostaria que tivesse um mal, mas está muito bem na vida. Então, Deus é um Deus que é cercado de mistério. A vida é cercada de mistério. Se você ler o livro de Eclesiastes inteiro, você vai saber que a vida é inexata. Mas aí, esse pastor diz que a natureza, acima da linha está a graça de Deus, mas embaixo está a natureza. O mundo material, o mundo que é visível e palpável. O que significa dizer? Esse pastor começou a dizer que o mundo que é material, que é visível e palpável, a gente consegue compreender algumas coisas. Mas só que esse mundo material, natural, visível e palpável, ele tem muitas vezes a intervenção do divino. É o Deus que deixa acontecer, não deixa acontecer, faz acontecer, não faz acontecer, e que a gente tem muito mistério nisso. E a gente não consegue entender muita coisa.
Ó, você pega os evangelhos, você encontra Jesus chegando num lugar e Jesus cura pessoas e não cura outras. Qual a explicação para isso? Não tem. O tanque de Bethesda era uma emergência de um hospital aqui no Rio de Janeiro, como o do Souza Guiar, por exemplo, no seu estado aí, no seu país aí, ou no país onde você está, não sei qual. Aí Jesus chega lá, o que mais tem enfermo no tanque de Bethesda? E aí ele chega lá e ele só vê, só encontra, ele só acha um paralítico e ele diz assim para esse paralítico: levanta e anda, toma a tua cama e anda. E vai embora. Então, como é que se explica isso? Não se explica. Por que Jesus não curou todo mundo? Ou então, por que então não deixou, já que não curou todo mundo, não curasse ninguém? Mas ele foi e curou um. Então, é muito importante isso. Só que aí eu vou fechar aqui. Qual o grande problema disso? Que esse pastor, Francis Schaeffer, disse no seu livro A Morte da Razão. Ele disse que a ciência foi crescendo. O conhecimento foi crescendo. Só que o conhecimento ele foi trazendo para o homem uma certa autonomia. De modo que o homem começou a entender que não precisava de Deus, da mão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. De modo que Deus e a graça de Deus ficou sendo anulada no pensamento humano. E até hoje você encontra o ser humano entendendo que esquece Deus, nós mesmo aqui temos resposta para tudo. Aí quando hoje o sofrimento vem, essa ciência não tem como te dizer a causa e nem tem como te dizer o propósito. Ela só te diz o meio. O que ela traz para você hoje? Hoje a ciência, ela quando tenta explicar o sofrimento, ela diz que o sofrimento é uma oportunidade para você exercer a compaixão, a generosidade, a solidariedade. Isso é bíblico, no sentido de você tem que em qualquer momento ser compassivo, generoso, solidário. Só que generosidade, compaixão e solidariedade, segundo a Escritura, não é o fim, é o meio. No meio do sofrimento, a gente tem que ser isso aí, exercer isso aí, esperar isso aí. Mas não é para isso aí que eu e você passamos por algum sofrimento, por alguma